Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E esse é mais um Sem Dúvidas. É assim que você deve viver. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quis trazer um assunto que às vezes pode parecer assim um pouco espinhoso, digamos assim, mas é algo que nós precisamos tratar, precisamos tocar, né? A verdade precisa ser dita, como diz um ditado, doa quem doer. E eu quero ficar com essa verdade, né? Tenho certeza que vocês que buscam desejam também estar com a verdade que é Cristo, a verdade da igreja que ele fundou. Mas também esclarecer algumas coisas, né? O que de fato significa. Então eu quero falar com vocês hoje sobre a frase de São Cipriano de Cartago, né? Foi um dos primeiros santos a, veementemente colocar esta afirmação em defesa da igreja, em defesa da própria pessoa de Jesus Cristo e da Santíssima Trindade, onde ele diz: fora da igreja não há salvação. Ele diz isso em latim, mas em latim eu não vou me arriscar em dizer que esse conhecimento passa um pouquinho longe de mim. Então, fora da igreja não há salvação. Talvez, assim, ouvir isso primeira vez, assim, de impacto, talvez pode te causar um pouco de estranheza e tal, mas essa é a verdade, né? A única igreja fundada por Jesus Cristo foi a Igreja Católica. As demais religiões, né, as demais igrejas ou até mesmo seitas vieram depois, né, infelizmente, da má semente do protestantismo. Então, eu me recordava até mesmo de uma vez nós estávamos tendo uma homilia aqui na comunidade e o presidente disse assim, né, o presidente da celebração de Santa Missa disse que procure o túmulo de Jesus. Você tem lá só, né, a igreja, né, do Santo Sepulcro como recordação, mas está aberto, né? Nós bem sabemos o que aconteceu. Jesus ressuscitou, está vivo. Então este é o fundador da Igreja Católica. Agora, se você procura o túmulo de outras tantas igrejas, estão lá, né? Seus túmulos, seus corpos, memoriais, enfim. Então nós temos um fundador eterno, né? Criador de todas as coisas, que estava ao lado do Pai desde o princípio. Então o Verbo viu todas as coisas sendo feitas, por ele e para ele também foram criadas todas as coisas. Então a única igreja fundada por Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não quero entrar, eu nem tenho tempo para entrar em todos esses méritos. A gente pode produzir vídeo, conteúdo, contando a história da igreja, enfim, mas eu quero me ater nisso aqui, no nosso Catecismo da Igreja Católica. Então temos lá no parágrafo 846 a afirmação, né? Fora da igreja não há salvação. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Então, aqueles que sustentaram e sustentam a fé durante tanto tempo, milênios, aqui estão, né, os padres da igreja. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja que é seu corpo. Então, a gente tem isso, a gente tem essa afirmação, essa certeza dentro da igreja. Cristo é a cabeça da igreja e nós, igreja, somos os seus membros, né? Formamos o seu corpo. Então, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, né? Igreja, nós temos esse tripé: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. O concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Outros papas vieram afirmando essa certeza, né, que fora da igreja não há salvação e que é preciso a igreja para a salvação, né? Como um papa afirma que a igreja, ela é o sacramento universal da salvação. Então, continuando, o único mediador e caminho de salvação é Cristo, que se torna presente em seu corpo, que é a igreja. Então, ela é necessária para a salvação porque ela é Cristo mesmo. Ele, porém, imaculado, com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo. O batismo é o sacramento, é a porta, né, para todos os outros sacramentos. Por isso não podem salvar-se aqueles, escute, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária,
apesar disso não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Quem nos disse isso tá o documento da igreja Lumen Gentium. Então, preciosíssimo para nós essa afirmação. Então, aqueles que mesmo sabendo, e aqui caracteriza, gente, até mesmo um dos pecados contra o Espírito, onde Cristo diz que não haverá perdão. Que você sabe da graça, você sabe da necessidade de Deus e mesmo assim nega. Você sabe que Jesus Cristo fundou, que Deus é o fundador da Igreja Católica, por meio de Jesus Cristo, que Ele age por meio dela e mesmo assim nega, então você está negando a salvação. E aí continua no parágrafo 847. Esta afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e sua igreja. Então, o que a igreja diz aqui da ignorância, né? A pessoa, ela não nega, ela não conhece. Então, esta afirmação não cabe a essas pessoas, porque talvez nunca ouviram falar de igreja católica, nunca ouviram falar de Deus. Para esses, o Senhor tem o seu julgamento, o Senhor tem, né, a sua forma de lidar e não cabe a nós. Agora, os que, por livre vontade, negam a verdade de Deus, esses estão negando a própria salvação. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. E isso daqui, gente, isso daqui implica até mesmo não podermos afirmar que a salvação está em todos os lugares. Porque às vezes eu sei de pessoas que saíram da igreja católica para poder ir buscar o que não deviam, por exemplo, no candomblé. Não, o candomblé não vai salvar. Você está buscando uma coisa para amaciar a tua carne, para ser um caminho mais fácil, sei lá para quê. Então esses, claro, gente, não estou dizendo essa pessoa nunca vai para o céu. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Mas é a nossa parte. A nossa parte é buscar a verdade e permanecer com a verdade até o fim. E a verdade sobre a única igreja fundada por Jesus Cristo, por Deus através de Jesus Cristo, é que essa é a Igreja Católica e ela é o sacramento universal da salvação. Jesus confiou a ela. E isso nós vemos nos evangelhos, isso nós vemos na história, até mesmo a história universal nos leva para essa experiência com Cristo. A história do mundo inteiro, né, é católica. A história do mundo inteiro é católica. E não tenha medo disso, busque, estude, procure, mergulhe, né? Se quiser conversar, pode me procurar. O vídeo de hoje ficou um pouquinho mais extenso, peço desculpa, mas essa é a verdade para nós, né? Nós temos todos os caminhos para nos salvar, para sermos santos e para alegarmos o coração de Deus. Basta que estejamos neste lugar, basta que estejamos no lugar que realmente vai nos dar a salvação. Não busque fora aquilo que está dentro. Não queira os caminhos fáceis. Queira a vontade de Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima semana com a graça de Deus.